E aí você começou com lógica de receitas fitness, algumas coisas de dietas Você começou no e YouTube, tudo mais. Você começou com blog, depois foi pro YouTube, E depois não foi? fui pro YouTube, porque o Bruno tinha sido plagiado no blog dele, coisa de Bitcoin que ele tinha escrito. E aí ele foi plagiado, e foi plagiado no YouTube. O cara copiou o artigo dele e botou no YouTube. E aí o YouTube não lida aquilo como plágio, porque Uma datação. foi uma adaptação, entendeu? Foi um Aliás, o conteúdo YouTube novo é um criado. plágio infinito, né? De vídeos. A vida é um plágio, e tá tudo bem. Roube como artista. Exatamente. Exato. Só não seja não faça o plágio descarado. O resto, se você botar uma pitada de você, é você. Parafrasear, né? São um monte de paráfrases, Só digamos não Exato. seja um pau no cu. E aí o Bruno falou, putz, não tem como eu entrar agora no YouTube entre você. Ou seja, ele botou um nabo em mim, né? E aí eu comecei a gravar no YouTube falando de alimentação saudável, de low carb, principalmente. E como era um nicho novo, que ainda não tinha estourado, eu entrei antes. Foi em 2015, 2016. E o boom da low carb foi 2018, 2019. Então, eu entrei antes. Eu fiz conteúdo bastante. 2015 era tipo o Whindersson 16. Nunes sem camisa, Felipe Neto em transição. Mas o Whindersson Nunes já tinha milhões Já e milhões tava estourado, já Mas tava eu não conhecia, por exemplo. Eu conheci quando eu entrei no YouTube. Aí eu fui pesquisar, né? Como esse povo que tem muitos seguidores aqui faz? Aí eu entrei e falei, quem que tem muitos seguidores? Aí falaram, vê um tal de Whindersson Nunes. Ele Aí já você tinha, olha- tipo, 20 milhões de seguidores. Aí você olha, porra, é isso que eu tenho que fazer. isso Aí aí, eu, tá fácil. GoPro no hotel sem camisa? Mas não era fácil. Rapidamente eu descobri isso, porque é isso que as pessoas, quando olham, pensam, né? Mas é fácil. do roteiro, né? O cara é sinistro. Já assisti Ele é algumas absurdo. palestras dele, inclusive, saí mais fã do que eu era. E aí eu comecei a gravar, e quando eu fui. E aí eu falava muito de low carb, e era um low carb desmistificado, assim, para o público geral. Porque o que a gente tinha naquela época era um pessoal falando como uma linguagem mais de médico, de nutricionista, o povo não entendia. E eu ia lá, lia, assistia e falava do meu jeito, do jeito descomplicado. Obviamente, eu falava muito mal, eu gravava muito mal, eu era uma menina ainda, né? Então, era, tipo, bem amador. A gente gravava com celular, eu sentada na minha cama, assim. E a gente morava numa casa mofada. Nossa, era Era o cenário perfeito. a gente tinha 2 cenários só. Essa que mostrava o armário atrás da cama, porque as paredes eram todas mofadas, então tinha que ter alguma coisa na frente. E a cozinha, que era onde eu fazia as receitas low carb e tudo. Tem lá no meu canal do YouTube, é muito Então, bom. você fazia as receitas, né? Tipo, Dani Nossi mesmo, saudável, Não, né? bem longe da Dani. Não, devido às proporções, assim, mas estilo na época. Não. Que Não. Porque a Dani faz tudo. Hoje, minha amiga pessoal, né? Ela faz tudo profissional, né? O meu, a minha cozinha era azulejinho, assim, tadinho, pobrinho, metade da parede, e, tipo, com um liquidificador de plástico, e mandava bala, e fazia o que dava, e o pessoal gostava muito. E aí foi assim, rapidamente eu meio que fiz sucesso, né, no YouTube. Porque eu não sei, hoje em dia eu não sei como é que tá o padrão para, tipo, ganhar seguidores no YouTube e tudo mais, mas é difícil. Essa é a questão. Começar do zero no YouTube é muito difícil. Sem nenhum padrinho, sem ninguém te conhecer, sem ninguém te indicar, sem nenhuma pessoa que tem até pegar seguidores. atração, quando eu fiz o primeiro canal no YouTube, eu demorei 6 meses pra chegar em 6 mil inscritos. Então, postando 2 eu semana. cheguei em 6 meses em 100 mil inscritos. Pois é, aí nos outros 6 meses eu bati 100 mil. Então foi um de pouco 6 mil mais. em 6 meses, mais 6 meses pra 100 mil. Essa primeira atração pra mim foi osso. Só que o YouTube, eu acho, das ferramentas de produção de mídias sociais, né, digamos assim, para mim o YouTube é a mais incrível de todas, especialmente para quem vende curso, que é o seu caso, né, que tem materializa e tudo mais, porque o YouTube ele tem a maior quebra de objeção das pessoas que querem comprar curso, que querem aprender online. Que é o primeiro, eu consigo aprender online. Então, a pessoa que assiste uma aula de 15 minutos, um vídeo de 15 minutos de uma receita low carb, você já quebra aquela objeção porque ela sai transformada e eu consigo aprender com você. Então, você se prova como professor e que a pessoa consegue aprender quando ela vê um vídeo longo no YouTube.
Que é uma coisa que no TikTok e no Instagram é muito mais difícil de você se provar como É uma professor, parada como um com, bom professor. com o Thiago que tá sendo muito Eu legal. tenho algumas coisas que eu posso falar e que eu vou um pouquinho contra isso que Mas você fala, disse. quero ouvir, Eu quero gosto- ouvir, Agora quero começou o podcast. Aí, ó, eu sou agora contra. começou, vamos lá. Enquanto você fala sou briga contra, aí começa a agora. discussão. Aí O que acontece? Com o Thiago, tá sendo legal a experiência com o podcast, que as pessoas estão começando a conhecer um lado diferente dele. Sim. Porque ele ficou famoso em vídeo de 30 segundos viralizado no TikTok. As pessoas só viam isso. Agora ele postou um corte do TikTok, ele contando da experiência dele com a marca, a negociação. Puf, deu quase 8 milhões Foi. Porque de foi visualizações. o vídeo que eu fiz sucesso foi o que eu ia para um encontro com uma menina e a menina perguntava qual era a minha profissão. E aí eu dizia, bom, eu sou responsável técnico pelo controle e abastecimento de produtos inflamáveis da Petrobras. Aí ela, que legal, ela se impressionava. Só que quando ia ver, eu era o frentista. Entendeu? Aí foi com esse vídeo que eu viralizei e cada Muito dia eu ia bom. fazendo uma profissão diferente. Só que aí foi esse corte que a gente falou, eu explicando que a menina do posto, lá na minha cidade, não deixou eu fazer esse vídeo, a dona do posto, né? Ela disse, não, essa ideia não é legal, não. Eu tive que ir em outra cidade, 40 quilômetros da minha, para poder gravar num posto lá, para fazer. Aí, E ela podia perder uma propaganda, Não coitada. é isso, aí foi. Ai, meu Deus do céu, tadinha. Mas, enfim, falando contrário a isso, né? Eu realmente acho que o YouTube é uma ferramenta incrível, principalmente porque ele é buscável. Então, eu falei exatamente isso, né? Que quando eu comecei, as pessoas colocavam lá low carb e os 10 primeiros vídeos que apareciam eram eu. Então, a pessoa pensava, putz, não tem outra pessoa falando disso, né? Porque os outros eram um pessoal falando de uma forma muito complicada ou de uma forma... ou sem, sabe, sem nenhum tipo de carisma, talvez, né? Porque isso, querendo ou não, conta um pouco. Ou bastante, né? Mas, Um bocado. Um bocado na internet. Mas qual que é a minha objeção contra isso que você falou? Porque o público do YouTube, infelizmente ou felizmente, ele é um público interessado. E é um público que está ali e está acostumado a receber conteúdo gratuito. Então, esse público, na minha opinião, é mais difícil dele comprar um curso do que, por exemplo, no Instagram. O Instagram, na minha opinião, a pessoa já está com o cartão na mão, pronta para passar. Então, essa é uma discussão entre eu e o Bruno sempre, né? Que eu falo, olha, eu acho que as pessoas no YouTube têm mais resistência para comprar cursos do que no Instagram. Eu tenho outra visão, inclusive, até de dados que a gente Ótimo, tem adoro. aqui. É legal. O que acontece? A gente percebe que a lead do YouTube é mais cara. Eu sei que você é a menina do tráfego orgânico, assim, Eu sou, né? eu sou. A gente aqui, o Marcelo, pô, fala tráfego pago, tem mais de 20 mil alunos de tráfego pago. Então, é uma parada que a gente... é bem nossa origem. E a gente percebe que a lead do YouTube converte muito mais que a lead do Instagram. Ela é uma lead muito mais qualificada. E aí eu tenho a teoria que as pessoas não compram conteúdo. Que, na verdade, conteúdo é commodity e todo conteúdo é gratuito. E eu acho que as pessoas compram uma de 5 coisas. Você. As pessoas compram clareza. Então elas pagam pra ter um negócio organizado, mais claro, e pra não ter que ficar buscando. Porque o YouTube você tem que buscar um vídeo aqui, aí pesca o outro ali, não tem sequência, esse tipo de coisa. As pessoas compram velocidade, então elas pagam pra aprender mais rápido. Então, se eu vou ter um negócio organizado e tudo mais, eu aprendo mais rápido, compram isso também. As pessoas compram suporte, então as pessoas compram poder tirar dúvida, poder ter uma insegurança e perguntar se é isso mesmo, mandar uma atividade, tá ali mais próximo do professor, porque se você mandar um comentário do vídeo do YouTube, você não tem obrigação nenhuma de ser respondido e se for, vai ser da forma, que bom que você gostou, beijinhos, beijinhos, né? Sim. Então, esse suporte é importante. A quarta coisa é acesso. Então, quando a pessoa compra um produto seu, ela quer estar mais próxima de você. Total. Então, poder te mandar uma mensagem, poder ser seu aluno, você sobe de nível, digamos assim, né? Você dá uma porta mais dentro. Por isso que, quanto mais caro é o produto, geralmente maior é o acesso. É por isso que você tem mastermind de 100 mil reais. Sim. Porque, pô, é cara a cara, nós tá juntos no final de semana e tudo mais. E por último, as pessoas compram status. Então, poder falar que eu sou seu aluno, poder às vezes pegar um certificado e mostrar para o patrão ou para fazer um processo seletivo. Então, eu penso que se você tem esses elementos bem definidos no seu produto, eu acho que o conteúdo ser gratuito no YouTube não impacta. Até porque a gente tem um histórico que a lead do YouTube converte mais que a lead do Instagram. Apesar do lead do Instagram escalar mais e ser mais É por ser isso mais que eu barata. tenho um podcast que está no YouTube daquelas. Não, mas toda vez que a gente entra nessa discussão, eu vejo que os dois lados, no final das contas, né? Não, ele É o jeito como você vende e a forma. É E aí você eu vou- estar preparado para vender em tal Eu determinado. vou até te perguntar, porque assim, você vende muito no Instagram, porque você é muito boa de Instagram. Também tem esse detalhe. É difícil ser bom no Instagram. É. Porque no Instagram as pessoas não querem aprender com você. Elas querem ser você e te acompanhar. Então, eu acho que o Instagram vende muito mais na personalidade do que no conteúdo.
As pessoas... Cara, você pode ter o melhor produto isso do é mundo, fato. mas as pessoas compram a Malu. No Instagram, elas compram você. Pois é. Então eu queria até te perguntar como é que... Eu sei que você tem todo um planejamento. Eu já vi suas agendinhas de conteúdo, aquele negócio. Não é um... Não é tão planejado assim. Queria mas perguntar, como é que você pensa em linha editorial, em story, em feed? Como é que é a lógica? Porque a gente percebe muito... Eu tava até conversando com o Júnior ali, que agora tá até no Grupo Primo, Júnior das Neves. Júnior Neves, ele falando, cara, o expert tem que ter duas coisas. Ele tem que ter conteúdo pra entregar, ele tem que ser legal. Só que a parte mais difícil é ser legal, porque sempre tem um cara que é doutor e não sei o quê, e tem conteúdo pra caramba, mas ele não vende nada porque ele não é legal. Como que é esse negócio? Porque você é muito legal. Então... Obrigada. Nossa, eu tô me sentindo muito legal agora. Mas você é muito legal, você é super divertida. E sim, e eu sou zero sua persona, eu sou homem, aquele negócio todo, mas, pô, eu te acompanho direto. Me conte um segredo, eu fico me divertindo no negócio lá. Como é que você pensa linha editorial, ordem de gravação ali? Como é que você pensa, pô, segunda eu falo disso, terça eu falo daquilo? Como é que você usa os seguidores como interação? Como é que você pensa pra fazer... Porque você tem uma retenção muito grande de stories. Já ouvi muita gente falando sobre isso, né? Como é que você pensa tudo isso pra esses números serem possíveis? Tá. Na verdade, isso foi uma construção, né? Eu falei aqui desde o início, sempre fiz o YouTube. E logo depois que eu estava no YouTube, eu fui para o Snapchat. E a minha escola foi o Snapchat, onde a gente dividia tudo, né? Eu copiava a Pugliese. Então, a Pugliese, ela acordava com o celular na mão e dormia com o celular na mão. Hoje, quem faz muito isso é a Virgínia, né? Ela faz exatamente o que a Pugliese fazia, só que a Virgínia, ela mostra a vida dela como ela é, não tem uma pegada, um apelo fitness, né? Igual a Pugliese tinha. E eu fui captando elementos. Então, isso tudo aconteceu. Hoje, como eu tenho, né? A gente começou falando como que eu cheguei na internet. Para quem não me conhece, nunca ouviu falar, eu tenho um sex shop, eu tenho uma marca de roupas, eu tenho um podcast Vamos de falar negócios e empreendedorismo, e eu tenho o Materializa, que a gente fala sobre hábitos saudáveis, alimentação saudável e emagrecimento. Então, são 4 coisas que, se você olhar, e vai falar, puta, não tem nada a ver uma coisa com a outra. E na minha cabeça, tudo se conecta. Por quê? Porque tudo é a Malu. Também. Porque, assim... Mas não é isso. É porque tudo tem a ver com ou saúde ou a forma como você vai performar. Então, a sua saúde, ela impacta diretamente na sua performance no trabalho. A sua saúde sexual impacta diretamente em tudo isso. Porque se você não transa, você não é feliz. Não, mas também não é só isso, né? Mas também porque isso faz parte de saúde mesmo, né? A parte sexual está dentro do nicho de saúde. Algumas pessoas ignoram essa parte, mas está. E a coisa de moda tem a ver com lifestyle. Tem a ver, pô, você tem que estar vestido, você tem que estar se sentindo bem, você tem que se vestir bem. Isso impacta na sua beleza, né? Na sua autoestima e que vai impactar em todo o resto. Então, para mim, todas essas áreas, elas se conectam e são necessárias. E eu fui ligando isso e transformando isso e mostrando tudo no meu dia a dia. Então, tudo está em mim, né? Então, fica... É porque são pilares da sua vida. São Exato. coisas que você acredita, né? Então, no final das contas, é muito sobre o seu estilo de vida. É muito sobre o meu estilo de E as vida. pessoas querem aquilo. As pessoas querem ser você. Mas nem sempre foi assim. Então, isso foi literalmente construído. Eu acho que quando eu comecei na internet lá em 2016, né, que eu falei, 2015, 2016, e aí depois eu fui para o Snapchat, depois eu fui para o Instagram, eu passei anos, né, 2016, 17, 18, sendo meio morna. Eu não entendi muito bem o que eu precisava fazer para poder fazer com que a audiência se conectasse em mim. Eu era... Pessoal, o que é ser meio morno no Instagram? É aquela pessoa que você olha e fala assim, não é legal, não é uma pessoa não é uma pessoa que te conecta, você não olha para ela não te prende, ela não tem nada a te agregar, ela não tem nada diferente que você olha e fala assim, putz, queria copiar essa pessoa. Nossa, que engraçado isso que ela faz. Não tinha nenhum elemento meu, eu era uma pessoa comum, e ser comum é chato, né? Apesar de hoje em dia eu ainda ser comum, né? Eu me considero uma mulher muito comum. Eu acho que eu conecto tanto por causa disso, que ao mesmo tempo que eu tenho as minhas particularidades, eu sou comum, eu sou casada, eu tenho lá meus problemas, vira e mexe lá, eu tenho dislexia, eu tenho meus... Então, eu mostro várias fragilidades e, ao mesmo tempo, eu sou autêntica. Eu falo de sexo
numa mesa de negócios e tá tudo bem, tá todo mundo esperando eu falar, né? As pessoas querem falar disso, querem me ouvir. Eu dou uma risada sem medo, né? Eu falo que eu não sei. Então, um dos meus papéis lá no podcast é exatamente esse. Eu chego e falo, explica isso que eu não estou entendendo. Aí as pessoas acham isso demais, porque eu assumo que eu não sei. E, no geral, metade do mundo não sabe, só que está lá fingindo que sabe. Né? É desse E jeito. como que foi essa virada? Assim, se eu conseguir dar exemplos práticos de sair de ser morna para conseguir fazer essa conexão. Eu acho que... Teve alguma virada ali? A primeira virada, para mim, assim, de fato, foi... Na verdade, foram duas que eu consigo elencar. A primeira foi quando eu comecei a... A primeira não, foi quando... Estou tentando lembrar a ordem, mas acho que foi da dislexia, que eu descobri que eu era disléxica. Eu expliquei aqui, né? É um problema de aprendizado, então eu tenho dificuldade para ler coisas muito complexas. Algumas coisas eu não me dou muito bem, algumas outras coisas eu sou muito boa. Então, tem os dois lados da moeda. E aí eu assumi isso, né? Porque eu erro muito português. E erros ridículos, assim. Eu troco o M pelo N, o B pelo P, o F pelo V. E não quer dizer que você é disléxico. Se você troca, às vezes você só é burro. Tô zoando. Às vezes você só é semi-analfabeto, desculpa. Eu tô zoando. Não, é porque, às vezes, a pessoa tem outros tipos de problema de aprendizado. Aí fala, eu tenho dislexia, então. E não é, né? Você pode ser diagnosticado realmente. Tá? Às vezes faltou um pouco de escola. Faltou um pouco de escola. Né? Por muito tempo, eu achava que eu era só burra mesmo. Eu me via assim, muitas vezes. Enfim, e aí eu assumi isso na internet. E toda vez que alguém me corrige, e até hoje as pessoas me corrigem, porque ninguém é obrigado a chegar lá no meu perfil e saber que eu tenho dislexia, ou sei lá. Mas também não corrige ninguém, não, né? Por que você vai corrigir o português do outro? Você viu o erro, você passa. Mas tira a credibilidade isso, né? Então, a pessoa saber que eu tenho um problema e que, por esse fato, eu escrevi ali um negócio errado, né? Às vezes me alivia, mas eu nunca usei isso como escudo. E quando eu assumi isso, muita gente falou, caramba, ela tá ali botando a cara a tapa, né? Putz, ela podia... Por muitos anos, eu não respondia a caixinha. Por quê? Porque eu respondia, eu errava, e aí vinha um monte de gente me corrigir. Hoje em dia, engajamento. Adoro quando me corrigem. Já erra por querer. erra de propósito. Assim. Querer porque acontece de um monte de resposta, aumenta o alcance de story, né? Mentira, eu não faço por querer, não. Eu não gosto de errar, assim. Mas, de vez em quando, erra. E aí vem um monte de gente. Errou ali, Malu, errou ali. Mas, hoje em dia, também pouca gente me corrige. E aí, esse foi o primeiro ponto, que aí eu falei disso abertamente. E, junto com essa brincadeira da dislexia, eu comecei a falar que eu lia putaria, né? Todo mundo brinca com isso. Que são leituras eróticas, tipo 50 Tons de Cinza. Só que 50 Tons de Cinza é ruim. Tem outros muito melhores. É bom, não é ruim, não. É até legalzinho, mas tem outros melhores. E aí eu comecei a ler. E eu nunca tinha visto uma mulher... Imagina, o meu marido é, tipo, intelectual, né? Você olha... Cênica, né? Cênica, Toy Story. Tudo de mais intelectual ele lê. E aí chegava eu lá, gente, leia A Pecadora, maravilhoso. E, tipo, isso é muito autêntico, realmente, né? Hoje em dia eu falo de uma forma tão natural que as pessoas, eu acho que eu deixo as pessoas envergonhadas quando elas sentem vergonha do que eu estou falando. Porque é tão natural para mim e para quem está perto de mim que a pessoa lida de forma natural mesmo. Então, essa foi uma das coisas que ajudou. E aí, quando eu comecei a falar de sexo, né, também, foi uma coisa muito... Foi de forma voluntária, mas, ao mesmo tempo, eu queria ajudar as mulheres, porque eu passei por um processo de descoberta sexual, digamos assim, né? Eu já era casada há muitos anos, mas eu sentia que tinha alguma coisa faltando. E o problema era eu, porque eu sempre tive relações muito boas com meu marido, né? Eu brinco que uma forma muito clara de explicar é que ele sabia apertar todos os meus botões, enquanto eu não. Então, eu mesma não entendia como ter prazer, como me sentir prazer. E aí eu fui nessa descoberta e eu comecei a falar sobre isso na internet, e de forma muito sutil, né? Veja, estou falando com 3 homens aqui agora. Eu ia comentar isso. Tipo assim, você fala a tua coisa tranquilamente com os 3 semi-desconhecidos. Realmente 2 vezes. Realmente natural. A terceira vez que a gente se encontra. Exato. Então, eu acho que isso
né? Essa forma como eu falo das coisas de forma muito natural, com humor muito legal, assim, né? Tentando levar as coisas de forma leve, acabou me dando essa pitada de autenticidade. Não foi planejado, aconteceu. E quando aconteceu, eu falei, caramba, é assim. E aí eu comecei a lidar com os assuntos. Eu tentava falar sempre de forma bem-humorada e de coisas que eu achava que eu acreditava e tal, sem nenhum problema e discriminação de assunto e tudo mais. Aí quando você abriu a boca, falou, não, deixa eu falar o que eu penso aqui, a galera conectou pra caramba, né? Foi isso. Basicamente isso. Foram esses dois pontos. A dislexia e começar a falar sobre sexo. Sexo engaja, né? Falar sobre... Mas é difícil, tá? Não, eu sei. Por quê? Porque eu sou bloqueada direto, né? Não, eu tenho que tomar muito cuidado com a forma... Apaga um story, Instagram apaga story seu, essas já coisas? aconteceu algumas vezes, mas eu sou muito cuidadosa. Até porque a forma como eu abordo o assunto é de forma bem leve, né? Eu não fico falando... Não é pornografia, Não é né? pornografia, é isso. totalmente diferente. É o natural. Então, eu também não entendo quando... Geralmente é alguma coisa bem ridícula, assim. Quando Não Me Conte um Segredo, que é o quadro que a gente tem lá no Instagram, toda segunda-feira, é um quadro de humor, basicamente, né? E, às vezes, o pessoal manda umas coisas pesadas. E aí, às vezes, eu tô empolgada e não percebo, né? E aí, alguma coisa que o Instagram... agressão. Sei lá, umas coisas assim, sabe? Sendo que não. A pessoa tá contando um fato que aconteceu de comum acordo e tudo mais, nada a ver. Mas, enfim, aí às vezes acontece isso. Mas foi isso. Não é para você falar de sexo, é só para você ver e falar com propriedade, de forma leve, natural, talvez. E de assuntos ou de alguma peculiaridade que você tenha, que você assuma isso para a audiência. Acho que esse é o caminho.